Muito boa noite, muito bem-vindos. Excelentíssimo Senhora Presidente da Federação de Serralves, Doutora Ana Pinho, Senhor Presidente do Conselho de Administração da Bial, Dr. Luís Portela, Senhor Representante da DST, Grupo, Senhoras e Senhores, Senhor José Teixeira, Dr. José Teixeira, mecenas deste ciclo. Aproveito para informar o Dr. Luís Portela estará aqui no dia 10 de outubro com a artista plástica Joana Vasconcelos, a refletir sobre formas de invisibilidade, e no dia 19 de setembro o tradutor e autor Frederico Lourenço. Este é o terceiro debate do ciclo Arte e Espiritualidade. Nesta sala ecoam ainda as reflexões das duas sessões prévias, do poeta Tolentino de Mendonça sobre o silêncio, do arquiteto Álvaro Cisa Vieira sobre o lugar, do filósofo Viriato Sormanho Marques sobre ética, do gestor Paulo Teixeira Pinto sobre o sacrifício. Hoje, sob a vaga designação O Erro como Aprendizagem, temos a honra de ter entre nós o notável escritor Gonçalo M. Tavares e o insigne professor Manuel Sobrinho Simões, para nos falarem das eventuais virtudes ou não da falha. Para moderar a conversa, a jornalista Maria João Costa. A todos o nosso obrigado pela vossa distinta presença. Praticamente inexistente no atual espectro mediático convencional, o debate de ideias público e aprofundado é cada vez mais necessário fora do âmbito meramente académico. A ágora, expressão máxima da cidadania e da urbanística grega, espaço público por excelência da cultura, da política, da vida social de um mundo que se afirmou pela palavra e pela reflexão, não é mais o templo, lugar de liturgia, nem as praças, nem os cafés, assembleias informais que muito marcaram a Europa contemporânea, mas sim a miríade de plataformas digitais de notícias que disponibilizam espaço para os comentários dos leitores mais opinativos. O preço? O fornecimento dos dados pessoais de cada interveniente e as consequentes mazelas algorítmicas daí adjacentes. Na realidade, estas portas do fundo dos debates públicos, vulgo chats, acabam por ter muito pouca ressonância. Um museu é muito mais do que um depósito de obras de arte ou repositório da história através da sua exibição. Por definição, um museu de arte contemporânea é o espaço para ver e ouvir o tempo que é o agora. E nesse trajeto torna-se ele próprio no agora também. Tornar possível este ciclo, onde se pensa a arte e a ciência enquanto manifestações supremas do espírito, da disrupção e da vontade, faz do Museu da Arte Contemporânea de Serralves chão privilegiado para o confronto entre a paranoia obsessiva do zapping e a lentidão contemplativa de todas as viagens vitais. Nas ciências exatas, podemos falar da verdade como aquilo que está de acordo com factos e observações. Neste sentido, verdade é o conjunto das conclusões baseadas na evidência empírica e não influenciadas pelo desejo, a autoridade ou preconceitos. Já no direito, como na política, a verdade é atravessada pela moral enquanto vigência padronizadora do comportamento. Por exemplo, o processo de apropriação de terras nos territórios colonizados pelos europeus no século XVI em diante está impregnado de uma verdade factual consentânea com os procedimentos jurídico-legais do Ocidente de então, em total consonância com a visão cristã proselitista da época e, contudo, em conflito profundo com a ética da religião, com a legalidade e os interesses dos povos expropriados e hoje considerado unanimemente como um erro, que fere o conceito jurídico de aquisição por contrato, portanto, a lei, que fere o espírito da palavra e da promessa cristã e ainda a noção de ética perante o outro, que se afirma a partir da Revolução Francesa. A este relativismo moral que Kant refere na Metafísica dos Costumes, é alheio o erro, como noção do mal simbólico. Nesta perspectiva, o erro é remetido para a dinâmica do pensamento dominante de cada época, território ou grupo, relevante para questões ligadas mais à antropologia cultural do que à própria razão. Tem sido a filosofia, a arte e a ciência, que naturalmente, de forma diversa, têm encarado as questões do erro nas suas vertentes estética, histórica e política e a assimilar o erro como parte fulcral de um processo metodológico a que nenhuma delas se furta. Sendo cada visão filosófica e artística sobre a verdade intrinsecamente válida, não se anulando mutuamente cada reflexão ou obra, mas, pelo contrário, partindo da anterior palavra
Para construir uma nova tese do seu tempo, filosofia e arte são um lugar ontológico do erro. Somos anões aos ombros de gigantes. Vemos mais coisas e mais longe do que eles viram, não pelo resultado da melhor acuidade do nosso olhar, nem pela superioridade da nossa altura, mas pela estatura do legado que nos deixaram. Assim afirmou no século XII o filósofo Bernardo de Chartres. Para a ciência, a criatividade consiste em descobrir a verdade, onde mais ninguém a reconhecera antes. Como afirmou Michel Foucault, a verdade está ali para ser conhecida e, no entanto, o espírito do homem, pela interferência de inibições e obstáculos contingentes, não a reconhece. Enquanto não ousa errar, o conhecimento científico não progride. Seja em Newton, Álvaro Lapa ou Schopenhauer, há no seu intenso processo criativo uma permanente luta entre o estabelecido e o novo, uma necessidade de confronto com a ordem e de destruição dos sistemas, o que não é mais do que a manifestação do desígnio máximo da espiritualidade humana. Quando uma verdade é enfim revelada, os limites até aí tomados como inultrapassáveis são derrubados e simultaneamente é criada uma nova grelha de valores sobre a qual assentarão outros e novos paradigmas, apenas à espera de ser também eles quebrados. Não como falha ou carência, mas como demanda pelo sentido do novo, do nunca pensado, do lugar de mistério de onde emerge descoberta e espanto, o erro é, simultaneamente, experimentação e libertação. Muito boa noite e obrigado. Amor, essa palavra que me mata, me corta como uma faca, me deixa no chão como um cão, no sem sossego, como o prazer que te nego, dor cativa privada, bruma que te cobre corpo de fada, sonho distante na mente e de repente saber que se está só. E é duro, é puro futuro, sempre presente como o céu na tua frente, pintado, queimado, vazio, assumido. Um corpo triste, despido e uma mão que se estende, depende de quem vier, é mesmo assim que se quer, longe ou perto. Tudo é deserto, tudo é montanha que te arranha a alma, com fúria, com calma. E é preciso ter calma, não dar corpo pela alma. Vês o passado dorido, ferido, e agora tudo te é querido. Memória, vitória, não é esta a tua história, voa a tua vida perdida. Por entre os braços da sida, mentira roubada, pesada. Uma seringa trocada em um prazer que agora é nada. Perdoa se não sei o que fazer, mas sei que deve doer. Dá-me o teu olhar e eu dou-te o meu amor. E o beijo urgente, premente, esperança que não dorme conforme. E ditou eu estar aqui, amanhã sei lá, para já. O som da guitarra que me agarra, me prende, me solta. E a ti dá-te a volta ao sorriso, tem calma, porque é preciso ter calma, não dar corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar corpo pela alma. É preciso ter calma. Juízo, não tenho medo, não temo, só tremo de pensar, mas não penso. E tenso te faço viajar com uma voz. Lembro novembro passado, quando os dias eram curtos e as noites de fado rasgado cá está de sentido. No Deus que criamos, aprendemos a viver de cor, meu amor. Agora é hora, tudo fica por fazer. Quero te dizer mais uma vez que te amo. Talvez te quero, te espero, desespero por ti. E que isso só por si me chega para viver, mesmo quando só houver silêncio imenso e dor. E pior, meu amor, a lembrança que descansa, os olhos teus nos meus. Adeus.
conta pela alma. É preciso ter calma, não dar conta pela alma. É preciso ter calma, não dar conta pela alma. É preciso ter calma. Eurico Amorim. Obrigado. Eurico Amorim. Muito boa noite. Muito obrigada pelo convite para estar aqui em Serralves e devo-vos dizer que olhar daqui e ver esta plateia é de facto extraordinário. É muito bom ver tanta gente convocada para esta ágora, como o Pedro bem disse, que é tão necessário nesta altura. O erro como aprendizagem, arte e espiritualidade é uma espécie de imenso guarda-chuva debaixo do qual vamos caminhar esta noite, nesta conversa com os nossos convidados. O tema é bastante estimulante, assim como são brilhantes os nossos convidados, e a conversa já começou porque eles já foram conversando um pouco antes nos bastidores, antes desta conversa. Manuel Sobrinho Simões diz que queria ser médico, mas não para ver doentes, diz que tinha medo de errar. E talvez este possa ser também um tema para a nossa conversa. Apenas deu uma injeção na vida, mas como aluno de medicina. Foi considerado em 2015, pelos seus pares, um dos mais influentes patologistas do mundo. A ele devemos o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, e aos 71 anos, ao que sei, continua sem telemóvel, continua a dizer que é um péssimo condutor, e há um ano teve um AVC que lhe trocou algumas voltas à vida, mas que o obrigou também, e o obriga constantemente a um esforço a errar. Também falaremos sobre isso, certamente. Gonçalo M. Tavares, eu devo dizer em causa própria, por uma questão de princípio, que conheço o Gonçalo há mais tempo, vou certamente tratá-lo por tu. O Gonçalo diz que escrever é quase como andar, saltar ou correr. Começou a publicar aos 31 anos, tem hoje 48 e 40 livros editados. Certamente muitos dos que aqui estão já leram alguns dos seus livros, se não todos. Agrupa esses seus livros numa biblioteca, a que chama Cadernos, e que vai, de alguma forma, também driblando os livreiros, porque os livreiros gostam de arrumar os livros em romances, em vários estilos já tipificados, mas o Gonçalo propõe-nos uma biblioteca diferente, uma epopeia com uma viagem à Índia, as cidades como uma menina está perdida no seu século à procura do pai, o bairro habitado por tantos senhores que elogiam também a literatura, o Sr. Valéry, Eliot e outros, ou no capítulo das mitologias, o mais recente livro, 5 Meninos, 5 Ratos. Falar do Gonçalo é dizer que é prémio Saramago, é prémio Virgílio Ferreira, pelo conjunto de toda a sua obra, e é também para nós todos uma obrigação lê-lo. Erro como aprendizagem, arte e espiritualidade, escreve o Pedro Brunhosa no texto introdutório a esta conversa, que na arte, como na ciência, não existe um lado certo e um lado errado. Talvez pudéssemos partir daqui para esta nossa conversa. Professor Sobrinho Simões traz um papel cheio de notas, com várias bolas apontadas. Vamos começar esta nossa conversa por esta ideia do erro. O erro na ciência pode significar, no caso do médico, um diagnóstico errado. Mas o erro na ciência, por vezes, pode também surpreender, como a descoberta da penicilina, que foi algo, um erro, uma falha, um por acaso.
podemos pensar hoje na ciência como menos errática, mais assertiva? Muito boa noite. Eu tenho imenso gosto de estar aqui por muitos motivos. Está cheio de amigos meus e vou adorar estar aqui e, portanto, muito obrigado por nos terem convidado e vamos então conversar. Vamos lá ver, nós vamos cada vez errar menos, se não formos burros. E é muito importante perceber que cada vez mais é crucial introduzir inteligência. Mas nós estamos numa fase já muito terminal da Homo sapiens. Nós aproximamos-nos rapidamente para um cataclismo climático, demos cabo da empatia, demos cabo da atenção, estamos a arrebentar com a política e, portanto, tem graça quando é que nós estamos agora a ver se conseguimos, por exemplo, manter as pessoas mais tempo vivas e vamos aumentar o número de pessoas e as pessoas não cabemos. Nós não cabemos, já somos muitos e qualquer dia vamos deixar de caber. E, portanto, se calhar até uma das coisas boas era começarmos a errar. Percebem? E se não for a bem, vai ser a mal. E, portanto, eu só tenho um quarto de hora porque a gente vai conversar, mas eu gostava, apesar de tudo, vamos voltar um bocadinho para trás. Nós evoluímos como seres vivos com erros. E, portanto, se a gente andar para trás, o que é a coisa mais importante é o tempo. E nós vivemos cada vez mais no nosso dia-a-dia, mas quando a gente passa os olhos para trás, nós temos milhões e milhões e milhões de evoluções que foram erros. E, portanto, nós estamos aqui porque fomos capazes de duas coisas. Por um lado, nós sobrevivemos, estamos agora a pensar nos animais que precederam os hominídeos. Mas nós, portanto, nós conseguimos, no fundo, sobrevivemos e fomos muito eficientes reprodutivos. São duas coisas. Eu sei que eu sei que isto é uma vulgata darwiniana, mas é assim, quer dizer, nós, sobrevivemos e tínhamos a capacidade de sobreviver mais. E, portanto, tínhamos mais filhos e as espécies desenvolveram-se assim. E os erros foram sempre erros capazes de selecionar os tipos mais capazes, que somos nós. Nós saímos, de resto, melhor que as encomendas. Eu nunca vi um animal tão eficiente e tão desgraçado como nós, mas fomos de uma eficiência extraordinária. Mas temos sempre de pensar que, por exemplo, porque é que a gente não começou, por exemplo, a voar? Quer dizer, como é que a gente começou a voar? Eu ainda hoje, por acaso, fico nervosíssimo quando eu penso que os aviões voam. Agora imaginam como é que os dinossauros começaram a voar, e foi um erro. Portanto, a evolução das espécies foi feita por seleções sempre dos mais capazes, portanto, que não erravam, porque sobreviviam mais e tinham mais filhos. Mas, por exemplo, nós não sabemos como é que eles começaram a voar. E agora a grande discussão, por exemplo, é os dinossauros, se calhar, punham os ovos no cimo das árvores para eles fugirem aos predadores. E pronto, quando o dinossauro caía cá em baixo e morria. Até que um dia um tipo teve um erro e começou a bater e de repente estava a voar. Isto é, o erro foi fundamental para selecionar, por um lado, os tipos mais capazes e, por outro lado, os saltos que demos foi porque nós, de repente, o tipo começava a voar e dava-lhe vantagem. É um erro. Isto é, no limite, por exemplo, o canário. Nós durante anos dissemos que
os neurónios não dividiam os neurónios, e não é verdade. Todos nós temos muitos neurónios quando nós somos nos recém-nascidos, e nos canários, os canários todos os anos fazem novos neurónios no core do vocal. E os tipos, todos os anos, começam a ter outra cantiquinha. E se ele ficar muito, no fundo, apetitoso, ele vai ter mais canarinhos. E, portanto, a promoção da reprodução foi, nesse aspecto, um aspecto positivo. Agora, reparem, de certeza que houve alguns erros em que eles se tornavam horríveis, e, portanto, esses não tinham filhos e acabaram esses, mas outros, de repente, este canário não, é diferente, mas é capaz de ser apetitoso. E nós temos este problema permanente, que é o erro, não é, e é por isso que ela dizia, estar do lado certo e do lado errado, temos que introduzir o elemento tempo. E nós somos muito bons a saber o que se passou no passado, mas não sabemos o que é que se vai passar no futuro. E é de resto por isso que eu passo a minha vida a dizer, por amor de Deus, não mexam nos genes, a não ser que a gente tenha uma doença genética grave, e essa tem que ser corrigida. O resto, estamos aqui todos, somos todos parecidos uns com os outros, e não mexam nos genes, porque eles são muito eficientes. E são muito eficientes porquê? Porque de repente, e isto, quando eu digo de repente, é porque foi há 6 milhões, nós tínhamos primatas não humanos e começaram a aparecer uns hominídeos que continuavam a ter a cabecinha muito pequenina, mas os tipos começaram-se a pôr de pé. Começaram a usar os polegares. E quando fizeram isso, eles tornaram-se muito frágeis, porque é muito chato um tipo andar a 2 pés. Nós temos graça por sermos bípedes, se andássemos a 4 patas, tinha mesmo menos graça, e escrevíamos seguramente pior. Aqui o Gonçalo, de certeza, estará de acordo comigo. Foi um salto bom, foi bom. Mas, reparem, isto foi à custa, e a pessoa tem que ter consciência disso, isto foi à custa de uma progressão de muitas espécies de hominídeos ao longo dos últimos 2,5 milhões, 3 milhões, e eles foram ganhando capacidades maiores, e para nós, a gente que se interessa, reparem, eu sou um especialista de cancro, o cancro não tem graça nenhuma, porque é uma doença claramente só uma doença orgânica, não é sociocultural, embora tenha repercussões socioculturais, mas o homem é um bicho que é biológico e sociocultural. E tem muita piada quando a gente começa a pensar o que é que fez com que a gente aqui há 10 mil anos, ou 15 mil anos, nós que fomos selecionando os tais hominídeos até fazer o Homo sapiens, quando é que a gente de facto deu tal outro salto? E houve uma fase em que a gente acreditou que era porque a gente sabia, só nós é que éramos capazes de saber que vamos morrer um dia. É verdade que há muitos animais que hoje sabem que vão morrer, mas mais próximo, nós desde que nascemos, nós podemos perceber que um dia vamos morrer, isto é verdade, assim como é verdade que nós sabemos que utilizamos a voz, passou a ser muito complexa, e não é, portanto, há muitos animais que têm voz, mas não têm tão complexa como nós. É verdade o que o Gonçalo vai dizer, seguramente, que é a capacidade extraordinária que a escrita nos deu da abstração. O Frei Bento Domingos, no outro dia, dizia com graça que nós, e é uma experiência, claro que ele depois tem um toque também religioso, que eu não tenho, mas que é o que caracterizou esta evolução foi quando a gente começou a ter compreensão do não visto pelo visto. E isto só o homem é que consegue perceber. Ele viu, mas depois ele compreende o que não é visto. E é aqui que aparece a criatividade de que falava o Pedro Abrunhosa. Para mim, a criatividade é, antes de mais nada, por Homo sapiens, já muito desenvolvido, muito próximo de nós, é horrível porque é tudo muito rápido,
mas nós percebemos que tínhamos criatividade. E quando vem a criatividade, o que é que a gente tem? Passa a ter curiosidade, que é importantíssimo, e passamos a ter aquilo que a Maria João falava, que é a incerteza. Porque isto é muito interessante, quer dizer, tudo isto era muito fácil quando a seleção era por morrer ou não morrer. E, portanto, aqui, de resto, nós ainda hoje temos doenças que são mortais. Porque é que nós não estamos a sofrer com isso? Porque as idades das pessoas já passaram o tempo em que têm crianças. E, portanto, isso não seleciona. Mas se fosse há muitos anos, nós tínhamos também interferido com a reprodução. Portanto, para mim, o que tem muito, que é mesmo interessante, é perceber que nós, num período de 8.000, 10.000 anos, nós tornámos extraordinariamente inteligentes, fomos capazes da abstração, começámos a escrever, depois fizemos poemas, depois fomos capazes de fazer música linda, e reparem que é muito difícil perceber como é que a música foi selecionada positivamente, na tal vulgata darwiniana, como é que isto aconteceu, mas é verdade que existe. É claro que já agora é uma pergunta para o Gonçalo, que quer dizer, será que é possível o erro na ciência? É muito fácil, porque a gente verifica. Já agora ficam também a saber, é horrivelmente muitos nos paredes, depois não sei vou acabar quando é que vai acabar o parágrafo. Mas o primeiro parágrafo para mim é, quando é que nós saltamos fora do nosso pequeno mundo? Nós percebemos quando começamos a tratar coisas, como quando resolvemos problemas. E aqui a avaliação se é erro ou não é erro é muito fácil. Mas quando nós passamos a ter capacidade de prever, nós aumentamos imenso o grau da incerteza e não temos a certeza se aquilo vai ser um erro ou não. Isto é o que se passa no domínio da ciência. O que é que se passará no domínio da arte? Pode-se errar ou não na arte? Quer dizer, quando nós temos um tipo que faz pintura com robots, e além dos robôs, se a gente tiver, por exemplo, inteligência artificial, e ele produz ou não arte, e podemos falar em erro neste contexto. Eu já há bocado queria chateá-lo com a literatura, mas ele não queria. E, portanto, onde eu quero chegar é o seguinte, eu acho que nós chegámos a um ponto que é horroroso, porque somos muito ordinários. A espécie humana, temos gente fora de série, mas como espécie somos consumidores, somos imediatistas, estamos a dar cabo de tudo, os recursos biológicos. Porquê? Isto também não é erro? Porque raio é que a gente pensa sempre em termos individuais e não pensa em termos de erros da espécie? Para mim, chateia muito mais o erro da espécie, do que o erro individual. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que pensar muito bem, vamos ter que pensar muito bem como é que vamos, sobretudo, encarar os 3 grandes desafios, e todos eles estão a criar erros por excesso de consumo, com destruição de recursos físico-biológicos. Estamos a destruir pelo desenvolvimento de características de falta de empatia, falta de atenção e incapacidade das pessoas relacionarem e cooperarem. E o terceiro grande erro para mim é a incapacidade de percebermos o outro, de que falava o Pedro Abrunhosa, a sua capacidade de fazer organizações e instituições. No fundo, nós perdemos a capacidade da política como uma atividade nobre. E isto, para mim, também é um erro. E era isto. E o professor Sobrinho Simões já facilitou imenso a minha vida, porque já lançou a pergunta ao Gonçalo M. Tavares: existe ou não erro na arte? Um bailarino que faz um passo errado pode de repente estar a criar
um novo movimento coreográfico, um pintor que faz um traço fora do sítio pode de repente gerar outro desenho. O caso do escritor... Não sei o que é um traço fora do sítio, logo de imediato é difícil, não é? Não, eu no livro da dança escrevi uma coisa que é errar e avançar não é errar, é avançar. Errar e corrigir não é corrigir, é errar. Ou seja, o erro começa quando nós corrigimos, ou seja, quando nós assumimos que se nós erramos e avançamos nesse percurso de alguma maneira, isso deixa de ser um erro e passa a ser avançar. Enfim, mas isso era uma discussão muito específica da arte. Eu se calhar começava a partir de um exemplo da arte e depois falava de alguns pontos, se desse tempo, mas agradecer o convite, é um prazer estar aqui, agradecer o convite do Pedro Abrunhosa, por intermédio do Rui Couceiro, e é um prazer estar no Porto. Desde há uns tempos acho indispensável dizer isto, esta cidade para mim é a cidade também, entre muitas outras coisas, felizmente, mas também do Paulo Cunha e Silva, que foi o meu orientador de doutoramento. Escrevi um livro que é Atlas do Corpo e da Imaginação, foi orientado por ele, era uma pessoa extraordinária, enfim. E, portanto, quando venho cá, acho que é importante sempre recordar esse nome. Eu sei que o Porto não esquece, não é? Bem, dizer que quando este tema foi lançado, eu penso sempre nas palavras à volta, não necessariamente numa palavra, não é? O Humberto Eco brinca um pouco que há pessoas que, quando se fala da palavra peixe, a palavra que se lembram a seguir é peixe, e depois peixe, etc. Eu pessoalmente, quando falam de uma palavra, lembro-me de outras à volta. Erro, falha, acidente, enfim. E eu gostava, se calhar, há uma história que eu gosto particularmente e que gosto de contar, porque realmente é talvez um dos melhores exemplos de como a arte pode fechar ou ocupar um espaço que aparentemente estava vazio, e como é que pode resolver um problema gravíssimo como um problema de perder um braço. Rapidamente, só para situar, que é uma história muito que envolve arte e esta questão eu não diria do erro, mas do acidente. E o professor Sorino Simões, de alguma maneira, falou, quando falou de Darwin, que realmente a ideia de erro e de acidente muitas vezes são ideias muito próximas. A família dos Wittgenstein, que muitos conhecem, o mais novo, que é o Ludwig Wittgenstein, era uma das famílias mais ricas da Europa no século XX, e esses pais, portanto os pais do Ludwig Wittgenstein, tinham minério, enfim, era uma das 3 famílias mais ricas da Europa. E tiveram 8 filhos, 4 primeiros, de alguma maneira ou de outra, suicidaram-se. Enfim, há um caso que não é muito claro, desapareceu no mar, mas também tudo indica que foi suicídio. Os outros 4 mais novos, portanto, houve um intervalo de tempo, não se suicidaram, mas, quer dizer, o Ludwig Wittgenstein estava sempre a falar em suicídio, etc. Enfim, não interessa muito pensar sobre as causas, mas eu queria falar do 7º, que é o Paul Wittgenstein. O mais novo, o 8º, é o Ludwig Wittgenstein, o filósofo. O Paul Wittgenstein era um dos grandes pianistas da Europa e perdeu, na Primeira Guerra Mundial, com uma bomba, perdeu o braço direito. E o que é extraordinário na história da música, é uma das peças mais icónicas da história da música, é que o Ravel, que penso que todos conhecem, um dos grandes compositores, escreveu uma peça para a mão esquerda. Escreveu uma peça para o Paul Wittgenstein. Uma peça que, portanto, quem está aqui o Pedro Abrunhosa, muita gente aqui da música, que é extremamente complicada e é realmente exclusivamente para ele. Eu vou só pôr aqui, são 20 segundos, não sei se isto irá funcionar, mas do primeiro momento em que o Paul Wittgenstein toca a peça que o Ravel fez, só por curiosidade. Der Pianist Paul Wittgenstein, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hat, bestellt bei Ravel ein Klavierkonzert für die linke Hand. Ravel nimmt die Herausforderung an. Wittgenstein in Paris, 1933. O que é extraordinário nisto é que esta peça continua a ser tocada. Portanto, esta peça foi feita do Ravel para o Paul Wittgenstein, que tinha perdido o braço direito. Ainda há 3 anos, por exemplo, esteve na Gulbenkian, e o que é muito bonito, esta questão do que é falha, erro, acidente,
E precisamente eu depois tenho uma série de exemplos, não vamos ter tempo para falar disso, mas sobre coisas que parecem falhas e são a grandeza, são aquilo que marca a grandeza do homem, como a morte, enfim, a imaturidade no nascimento que nós temos, somos completamente, não sabemos fazer nada quando nascemos, e eu acho que isso é talvez, podemos ver como uma grande falha, não é? Há animais que nascem e de repente já podem caçar, já podem procriar, acabaram de nascer, e o ser humano é completamente super dependente. Das coisas mais violentas, é uma imagem que eu tenho muito clara, que nós todos temos, julgo eu, da nossa infância, dos insetos virados de cabeça para baixo, e que não se conseguem virar, não é? E que têm as patas a mexer, e nós, como crianças, às vezes de uma forma sádica, esperávamos que eles perneassem um bocadinho, não é? Às vezes, lá por compaixão, dávamos um pequeno toque com o nosso dedo indicador. Mas o que é incrível é se um bebé com 5 meses for virado de costas para baixo, vai espernear mãos e braços, mãos e pernas, e não se consegue virar. Precisa de alguém próximo para se virar. E isto parece uma falha, aliás, comparado com os outros animais, o homem nasce completamente despreparado, não é? Eu acho que isso é fundador na espécie humana, porque é isso que funda o amor. Ou seja, a espécie humana existe porque está rodeada de cuidados amorosos. Se não estivesse rodeada de uma única mão que a virasse como ao inseto para o sítio certo, que lhe desse comer, etc., etc., morria. E, portanto, esta ideia de que nós somos uma espécie que só dependemos logo inicialmente de um processo amoroso. Isso é absolutamente extraordinário. Parece uma falha e acho que coloca o ser humano num campo extraordinário mesmo. O que é incrível aqui no Paul Wittgenstein? Estava a dizer, por exemplo, na Gulbenkian, os pianistas têm 2 braços, não é? E, portanto, o que é que eles fazem normalmente? Muitas vezes põem o braço atrás, o braço direito atrás, em homenagem ao Ravel e ao Paul Wittgenstein. E depois começam a tocar. Mas depois, o que é mais interessante, depois quem tiver curiosidade veja, há várias imagens deste concerto, é como eles têm 2 braços e a peça é só feita para a mão esquerda, eles não sabem onde pôr o braço direito. É uma coisa muito quase divertida e trágica ao mesmo tempo, porque eles estão assim, depois põem assim. Ou seja, eles têm um braço a mais. O Ravel conseguiu fazer uma peça que é só para uma pessoa, para o Paul Wittgenstein, e viram ali um bocadinho a tocar, e o Paul Wittgenstein está a tocar uma peça e nada lhe falta. E isso é absolutamente incrível. Eu acho que isso talvez seja o mais grandioso da arte, aquilo que consegue resgatar no limite um indivíduo, salvar um indivíduo. Enfim, há vários pontos, eu não sei se dará para falar, mas sobre a questão precisamente da morte, esta questão também parece uma falha, não é? Porque é que vivemos tão pouco tempo e estamos obcecados em corrigir esta falha. E isto que parece uma falha é o essencial, não é? A imortalidade era o início do aborrecimento. Quer dizer, e era tudo que faz sentido para o ser humano faz sentido porque vamos morrer. E isso, para mim, é muito claro, e em termos da filosofia, da literatura, isso é muito claro, não é? A primeira grande pergunta filosófica é como é que eu vivo antes de morrer? O que é que eu faço enquanto não morro? Que é uma boa pergunta. Eu acho que quase sempre as pessoas perguntam o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Mas a boa pergunta é o que é que eu vou fazer enquanto não morro? Nós temos um medo de falar da morte absolutamente estúpido, completamente tonto, que é precisamente uma coisa consumista, quer dizer, precisamente para as pessoas não pensarem na morte, entretêm-se, consomem coisas parvas, etc. Mas pensar na morte é a coisa básica para a pessoa ser feliz, decidir minimamente sobre as coisas, dar peso às decisões. Nós perdemos, vem cá o Frederico Lourenço, por exemplo, nós perdemos uma coisa dos gregos que era extraordinária. Os humanos eram os mortais. Não é? Havia os deuses e havia os mortais, os que vão morrer. Nós somos, não sei se alguém aqui não pertence a esta categoria, mas há sempre possibilidades. Há quem diga que os escritores pertencem a essa categoria, porque fica a obra. Pois, não sei, mas esta ideia maravilhosa de que vamos morrer é que torna as coisas... Só o exercício, e era uma grande conversa para outro debate, por exemplo, sobre a questão do suicídio, da eutanásia, que de alguma maneira
apesar de não serem, claro, a mesma coisa, mas há uma certa ligação. Esta ideia base de alguém ser castigado e viver para sempre. Há vários tipos de castigo, mas talvez o mais terrível é pensar, agora vais ter que viver para sempre. Não é? Isto é absolutamente inaceitável. Inaceitável. A grande questão filosófica é precisamente a ideia de que nós temos um espaço de saída e esse espaço não deve ser retirado. Enfim, há 2 ou 3 coisas ligadas a livros, rapidamente. O Jerusalém está ligado à questão religiosa. Há uma mulher que tenta entrar na igreja às 5 da manhã e a igreja está fechada e a partir daí desenrola-se uma espécie de tragédia. E no Aprender a Rezar na Era da Técnica está, que é um outro romance, está uma questão central sobre a questão do erro ou da falha, que é precisamente esse livro que eu trouxe ao professor Severino Simões, porque tem um médico, que nada tem a ver com o professor Severino Simões, é um médico fascista, que constrói um percurso depois a nível político. E a sua grande questão, a certa altura, como cirurgião, é perceber que a sua eficácia máxima está ligada a ele não sentir nada pela pessoa que vai operar. Ou seja, ele percebe claramente desde o início que se ele sentir alguma afetividade pela pessoa que vai operar, a sua mão vai tremer. E ele, a certa altura, decide, eu não quero que a minha mão trema, eu quero ser totalmente eficaz. E este é o início do fascismo, no meu entender. O início do fascismo é quando as pessoas não querem que a sua mão trema. Querem ser absolutamente eficazes e essa absoluta eficácia é o início da violência. Não é? De alguma maneira, o que me parece que é extraordinário no ser humano é que o ser humano tem optado, porque a questão é evidente que toda a gente gostaria de ser eficaz e que sentir afetividade pelos outros. Não há tempo para falar sobre isso, mas não é verdade. Muitas vezes nós temos que optar, podemos sempre pensar no melhor dos mundos, mas muitas vezes temos que optar em ser o máximo eficaz ou termos em conta uma certa afetividade. Um exemplo, alguém está a construir os horários dos professores, ou assume a questão de uma forma eficaz, a mesma regra para todos, e se faz isso, se há um professor que diz, eu tenho uma filha com deficiência e tenho que ir buscá-la às 6 da tarde, a sua mão não vai tremer, e portanto o horário não vai ser mudado, ou a sua mão vai tremer e provavelmente ele vai ser menos eficaz, menos racional, etc. Eu acho que muitas vezes há esta opção, e acho que é muito bom colocar este dilema, que é, muitas vezes nós, entre a falha e a eficácia, é também a decisão entre a eficácia e a afetividade. Todos nós já estivemos em países extremamente pontuais, mas a pontualidade tem a ver, por exemplo, com uma certa violência. É claro que a pontualidade é extraordinária. Eu estive no Japão e há amigos que se zangam se o outro chega 5 minutos mais tarde, mas eu gosto muito de viver num país em que um autocarro devia partir, há uma senhora velhinha que muito lentamente levanta o braço assim, com esforço e dá um sinal e está a 40 metros, que eventualmente vão representar 1 minuto. E gosto muito que o nosso motorista espere. E ao esperar, vai chegar atrasado. Vai chegar atrasado. E eu gosto desta ideia de esperar, da ideia de tremer, ou seja, de um certo elogio da falha. Era a primeira questão que eu queria colocar. Estamos a falar do amor, dos afetos, mas também do tempo, a questão que aqui trouxe o professor Sobrinho Simões. Uma das coisas que falou há pouco foi da evolução das espécies, falava sobre essa evolução e quase sempre que há um erro, as células morrem, mas por vezes as células erradas, as células malignas, tomam conta do nosso corpo. E esse tempo fica cortado por vezes a meio. Sim, mas não apesar de tudo, é muito raro ser essa a razão porque a gente morre. Nós morremos por velhice, por falência do sistema, por doenças vasculares. O cancro não é um bom exemplo para matador, felizmente. Não, e cada vez vai ser menos. Não? O que para nós é muito interessante é saber que nós continuamos a ter cancros porque a nossa espécie, e acho que o Gonçalo pôs muito bem, porque você pôs sempre os dois planos. O plano da falha individual, que pode ser nossa, mas que é boa para outrem, a velhinha que esperou
mais 10 minutos foi uma falha para o tipo que queria chegar a horas, mas foi uma conquista extraordinária em termos de alegria e de afetividade da velhinha. É aquela coisa que você dizia, que isto é sempre individual. Mas não é fácil a decisão. Claro, eu sei, deve ser horrível. Porque algumas pessoas vão ficar aborrecidas porque vão chegar tarde. Ou seja, eu estou a dizer que a decisão, não estou a dizer que a decisão é fácil, mas eu gosto mas dessa... tem os dois. Portanto, não é fácil de classificar como um erro. O que eu acho, e portanto, não vamos discutir o cancro, que é horrível. Não é horrível porque não tem graça nenhuma, quer dizer, primeiro, quando as pessoas estão avançadas, são difíceis de tratar. Cada vez é mais fácil tratar quando nós fazemos diagnósticos precoces e cada vez estamos a curar mais as pessoas. Portanto, nós estamos, em todo o mundo ocidental, está a diminuir já a mortalidade por cancro, apesar de aumentar imenso o número de cancros. Portanto, Maria João, não acho que é a prova de que nós somos ainda uma espécie capaz, e tem muito, por exemplo, para nós, corrigir o erro. Para nós, por exemplo, as pessoas que vivem na Índia com aqueles ambientes de poluição, quando a gente vai estudar, eu nunca fui à Índia, mas fiz isto em esófagos e pulmões dos tipos na China muito parecidas, mas na Índia ainda é pior, e eles têm o revestimento do aparelho respiratório e do aparelho digestivo dessas populações que vivem em ambientes de poluição, eles ganham mecanismos de adaptação. A grande maioria deles melhoram. O que tem muito interessante em termos para nós que nos interessa é que porque estão a adaptar, às vezes surge o erro para nós, bom para o cancro, e ele torna-se extraordinariamente eficiente. Gonçalo, percebe o que quer dizer? Todos nós fazemos adaptações que são, de novo, muito boas para nós, que temos essa alteração, chama-se metaplasia, que é a substituição de um epitélio por outro, que se torna muito resistente, mas quando a pessoa tem a pouca sorte, agora para nós, de quando faz a tal modificação, há um errozinho e a célula ganha vantagem, ela, para o cancro, tem vantagem. Não é um erro. É uma vantagem. Para nós, é que é um erro. E é por isso que ele foi muito feliz. Repararam que ele foi estupendo. Eu acho que você foi brilhante nessa coisa de dizer não houve um erro pior do que a gente começar a ter crianças pequeninas. Prematuros. Claro. 1,6 kg. Havia um sarrasca para as senhoras, quer dizer. Não é? Porque a cabeça não é fácil. Eu não estou a falar da experiência própria, mas até temos aqui uma obstetra, minha amiga, que sabe isso muito bem. É muito, porque reparem, para nós, ele está a dizer uma coisa que é extraordinária. E ele até ligou aqui a palavra amor, que é, por exemplo, o Jaime Milheiro, que também trabalha muito nisto, acha que sim. Acha que aqueles 2, 3 anos em que o prematuro, a gente chama prematuro porque não é um verdadeiro prematuro, porque ele nasce só aos 9 meses, mas está ainda a ter neurogênese e tem a aprendizagem, é sociocultural. Isto é, o que ele está a dizer é que nós fomos suficientemente despertos para ter um erro, começámos a ter as crianças muito pequenas de cabeça, elas não morrem, as mães, e, portanto, é bom porque as senhoras continuam a ter crianças e é bom, porque a gente gosta muito que as mães tenham filhos, e para nós é muito bom, porque os tipos ficam muito espertos, porque aprendem com a relação com os outros. Vocês chamam o amor. E é uma coisa extraordinária. Só que o nervo dental também já tinha abstração. E tinha uma cabeçola maior. E era forte, e aguentava ao frio. E a gente arrebentou com eles. Até os últimos que acabámos com eles foi na Península Ibérica. E a gente acabou com eles porque eles não eram tão espertos como nós. Porque eles já nasciam. Se a gente for ver a reconstrução de miúdos de 8 anos neerdentais, que são maiores do que nós e cabeçolas, eles têm uns trombis como se fossem já adultos, enquanto que as nossas crianças nascem com crianças muito pequenas. Eu, por exemplo, nunca achei graça nenhuma a recém-nascido, e são todos iguais e geralmente muito pouco interessantes. Mas isso varia de pessoa para pessoa.
Mas o neandertal também tem abstração. E nós hoje sabemos isso. Percebe o que quer dizer? Sim, eu em relação aos humanos, a partir dos 2 meses acho desinteressantes, mas não temos o mesmo. A partir dos 2 meses acho que perdem a piada, os humanos, mas os bebés, eu votaria nos bebés, né? Entre os bebés e nós, os bebés, isso não. Não, Mas é engraçado. Mas está a ver o que quer dizer? Portanto, para nós... Há uma teoria engraçada, que, por exemplo, que os bebés têm uma espécie de fotogenia, não é? Que é uma disponibilidade para ser amado, para inverter um pouco a questão, não é? Ou seja, há ali qualquer coisa de absolutamente amável no bom sentido. Amável no sentido, eu estou aqui para ser amado, não é? Mas deixa-me dizer, eu trabalho com pessoas com... Uma parte do meu trabalho tem a ver na universidade com pessoas com deficiência, por exemplo. E é muito bonito também o amor em relação a alguém que nasce de uma forma completamente diferente, muito mais ineficaz do que as outras pessoas. Eu escrevi um livro que é Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, tem uma menina com trissomia 21 de 14 anos como protagonista. E das coisas mais extraordinárias que me aconteceram, felizmente, aos meus livros foi o Crina Abel, que é um grupo de teatro com pessoas com trissomia 21, paralisia cerebral, etc., fez esse livro em teatro, no Teatro Nacional, mesmo no programa principal. E é muito impressionante perceber, por exemplo, por um lado, o amor dos pais. Eu vi uma coisa que ainda hoje me comove, vou tentar dizer sem me comover, que no final, há lá eu chamo rapaz, mas tem se calhar 50 anos, talvez quase 60 se calhar, que tem uma paralisia intelectual, enfim, forte. E ele entrava na peça e no final da peça, portanto, quando já os espectadores tinham saído, as pessoas iam sendo recolhidas pelos familiares, e eu vi esse rapaz abrir a porta à mãe, que devia ter talvez 80 anos, com a andar super vagarosa, e aquilo era impressionante, porque era ele a abrir a porta com uma delicadeza à mãe, e a mãe super velhinha, e a ideia que eu tinha é que aquela mãe não ia morrer, não havia hipótese, aquela mãe não ia combater esta questão da mortalidade, porque há ali uma coisa de amor absolutamente extraordinário. E isso também eu acho que é incrível no ser humano, porque o ser humano é talvez das espécies que mais bem trata, às vezes multiplica o amor em relação a pessoas com deficiência. Se pensarmos, até infelizmente atualmente há algumas culturas que ainda fazem isso, mas em termos de espécies animais é muito vulgar, quer dizer, um animal que saia, um filhote que saia meio torto, não vai ter o mesmo tipo de amor que tem, não é? Isso eu acho também uma das coisas extraordinárias, não é? Ou seja, amamos tanto aquele que se parece connosco, quando somos muito orgulhosos de nós próprios, tanto aquele como se calhar algumas pessoas não gostariam de mostrar. E esta força amorosa em relação à grande falha, eu acho que é das coisas mais grandiosas. Hoje discute-se muito, por exemplo, a possibilidade ainda não estamos lá, mas a possibilidade de poder chegar a um ponto em que se pode eliminar a trissomia 21. Fala-se disso ainda muito hipoteticamente, é uma coisa, claro. E é interessante que já há um debate ético e grande parte das pessoas dizem não. Mesmo se conseguirmos isso, não vamos fazer. Eu acho que isso que é extraordinariamente bonito. Ou seja, se nós chegarmos ao ponto tecnológico de conseguirmos garantir que podemos eliminar a trissomia 21 da espécie humana e nós decidirmos não eliminar, eu acho que isso, então aí a espécie humana deve se orgulhar, porque realmente deixa de ser espécie, fica a ser assim uma espécie meio entre animal e anjo. E eu acho que isso é muito bonito. Deixa-me perguntar ao médico como é que vê esta hipótese. Não, ele tem toda a razão. Mas reparem que o Gonçalo está sempre a colocar-se numa lógica individual. E eu, apesar de tudo, tenho fugido muito para o domínio da genética populacional. Portanto, a espécie. Mas tudo o que está a dizer é verdade e não há dúvida. Agora também, não vale a pena esquecer o seguinte, que é a trisomia que nós vemos é a ponta do iceberg.
E as pessoas nunca pensam isso. A forma que nós temos de trisomia que nós temos é de longe a menos grave. E, portanto, nós temos, para uma situação da trisomia que nós hoje temos, e até já, a sua descrição era boa também, miúdos que já chegam aos 30, 40, 50 e muito bem incorporados, etc., são a exceção, porque nós temos dezenas e dezenas de outras situações que são resolvidas pela espécie e que levam ao aborto espontâneo. Não sei se está a ver, quer dizer, nós só vemos, tudo o que a gente vê sempre, é sempre só a ponta do iceberg. Mas quando isso não Percebem? acontece, naturalmente, a ciência deve... Não, porque esse é o ponto, esse é que é o perigo. É porque se nós começarmos a corrigir medicamente problemas, não vamos parar nesta coisa que é a mais simples. São as outras. E onde é que vamos parar? E depois, vamos ter recursos ou não? Eu assisti a esta discussão com a miúda, que é uma ternura, a Matilde. O nosso problema não põe em causa a bondade e o amor que nós sentimos, mas vamos poder resolver 12 outros casos semelhantes? E, portanto, para nós, atenção que ele está a dizer, e é curioso, Gonçalo, já até outra coisa, nós somos a única espécie com as qualidades que nós temos em termos de consciência tão completa e de afetividade tão inteligente e sofrimento como nós. Mas, feliz ou infelizmente, nós percebemos que não há um salto qualitativo. Isto é, nós cada vez mais conhecemos animais que têm manifestações não só intelectuais, como metabólicas, de amor, afetividade, medidos de uma forma, e, portanto, de novo, aqui é onde nós estamos aqui a discutir onde é que a gente deu o salto, e voltamos à história que o Pedro Brunhosa falava no outro dia, que era o que é espiritual, não necessariamente religioso ou crença, mas sagrado. O ser humano, o Homo sapiens. E aí eu estou convencido que é um conjunto de características que também tem uma componente extraordinária de bondade, de ternura, de amor, etc. Mas em termos de espécie, nós não temos hipóteses nenhumas de resolver isto, porque a sociedade não vai aguentar. Porque o nosso problema hoje não é tanto os milhões de pessoas que a gente pode ajudar, são os milhares de milhões que nós não conseguimos resolver o problema da pobreza. Portanto, como nós temos um problema da sociedade que é recursos limitados, como é que a gente vai resolver? Não, há uma questão, quer dizer, é muito simpático estarmos aqui todos, mas é interessante perceber quem é que não está aqui. Peço desculpa de não dizer. Quem é que não está aqui? Pessoas com grande deficiência intelectual, com grande deficiência física, pessoas muito pobres. Não apenas por bilhete, por exemplo, às vezes até por coisas gratuitas. Por exemplo, a pessoa não tem noção, uma pessoa muito pobre nem se consegue mexer numa cidade. A pessoa muito pobre não tem bilhete não tem dinheiro para um bilhete e, portanto, o seu mundo é o mundo a que chega a pé, não é? Mas às vezes não temos a noção disso e portanto, perceber as pessoas que estão fora é interessante, porque nós temos o espaço público o espaço público humano é precisamente um espaço quase sem falhas. Eu isso acho, sinceramente, que é quase asqueroso. Nós não temos a noção do que é a espécie humana, precisamente. Por exemplo, a quantidade de cegos que há em Lisboa é uma percentagem muito grande de população, muito grande. Eu, em Lisboa, posso andar, e ando muito a pé, semanas e semanas,
E eu vejo, durante semanas e semanas, um cego ou dois, eu conheço-os. Quantos cegos há em Lisboa? Deve haver 30 mil, 40 mil, se calhar mais. E se nós andarmos na rua, parece que há 4 cegos. E se continuarmos a multiplicar quantas pessoas com trissomia 21 há? Nós pensamos que há 2 ou... Não há. Ou seja, também nós não temos a noção do que é a espécie humana. Não temos a noção do que é a espécie humana. Uma coisa muito bonita, por exemplo, que eu acho que também tem a ver com isto, que é quase revoltante, e de alguma maneira o Pedro Brunhosa, no texto até inicial que enviou, que eu acho que era bonito e justo, de alguma maneira falava sobre isto. Por exemplo, a questão da lentidão. A lentidão foi colocada como uma espécie de inimigo do humano, não é? O inimigo da cidade, o inimigo do progresso. Quer dizer, falar em lentidão é falar de alguma coisa que está fora do século XXI. O século XXI é o século do progresso, da velocidade. Em termos artísticos é absolutamente revoltante, por exemplo, quando alguém diz fui ver um filme, não gostei muito porque era muito lento. Ou seja, transformam uma palavra que devia ser descritiva, lento ou rápido é descritivo, mas foi transformado num juízo de valor. E é interessante como nós não temos essa percepção. O século XXI transformou a palavra lentidão num juízo de valor. É lento significa é mau. Quando, às vezes é preciso pensar com as crianças, se a velocidade for boa, ser rápido é bom. Se num determinado momento ser lento for benéfico, quer dizer, há situações em que ser lento é ótimo. O Wittgenstein brincava, o Ludwig, brincava que quando os filósofos se cruzam na rua deviam dizer um para o outro, mais devagar, mais devagar. A lentidão é uma das coisas quase essenciais e nós não temos paciência para a lentidão. Desculpem contar esta experiência, mas há um rapaz que tem paralisia cerebral que fez a peça de teatro de uma menina e ele tinha que dizer, ele fez um monólogo de 5 minutos. Esteve em palco, ele anda meio arrastado pelo chão, ele participa em todas as atividades, ele fez um monólogo em 5 minutos. Mas o que é que eram 5 minutos? Era uma frase, que era o peso tem importância. O monólogo dele era isso, mas ele demora 5 minutos a dizer o peso tem importância. Ele diz, e é muito bonito. Nós primeiro ficamos completamente angustiados, tipo, então, mas diz lá, é peso, o que é que se passa? Depois, calmamos. E a certa altura é muito bonito, nós estamos à espera e entramos num outro tempo completamente diferente. E o que eu acho absolutamente violento é que nós, como seres humanos, temos uma quantidade de tempos possíveis dentro de nós. E nós estamos virados para um tempo de rapidez, de eficácia, um tempo completamente. E nós só não trituramos as pessoas lentas porque, pronto, somos bem educados, mas a nossa vontade é. E isso é impressionante como cada vez mais há uma intolerância em relação à lentidão, quando a lentidão, precisamente, há um escritor que fala disso, que inventou-se Deus sobre todas as qualidades, não se inventou um Deus da lentidão, e tem que se inventar um Deus da lentidão, porque a lentidão é absolutamente extraordinária numa série de coisas que todos sabemos, não é? Isto leva-me aqui também a introduzir outra questão que o Pedro Brunhosa também nos traz no texto inicial para esta conversa, que é precisamente a questão da sociedade de sucesso, que é a ideia constante na qual nós hoje vivemos como uma espécie de máquina do zapping que o Pedro aqui falou. Esta sociedade não contempla nem esta lentidão de que o Gonçalo fala, nem estas pessoas, estes cegos com quem nos cruzamos, estas pessoas que têm deficiências, estão fora desta sociedade de sucesso. E não tolera uma coisa muito mais moderada, não tolera os incompetentes, por exemplo. Não tolerar os incompetentes, eu acho que é muito bonito numa questão teórica, mas se nós pensarmos nisso, não intolerar alguém que é incompetente, ou seja, que falha, e às vezes uma intolerância bastante violenta, é interessante, porque se nós não toleramos alguém que é incompetente, não é alguém que fala mal, não é alguém que se move com dificuldades, não é alguém que demora 2 minutos a dizer uma palavra, é alguém que não faz tão bem uma função. E se nós somos, às vezes, absolutamente violentos com pessoas incompetentes, quer dizer, mostra bem o grau, como nós estamos num mundo em que ser competente e ser rápido desaparece. Precisamos da tal ração diária de erro que falas no Atlas
citando o Carlos Drummond de Andrade, precisamos dessa dose diária de erro? Tudo é engraçado, porque por exemplo, eu estou mais sensível, eu percebo a descrição dele, eu nesta altura, o meu problema como ser humano são os velhinhos, aos milhões, e não ouvem, ou ouvem muito mal, e não ouvem, e não veem, e perdem o palato, e deixam de se mexer por artroses, por falta tem perda de músculo. Nós estamos com problemas gravíssimos em milhões. Portanto, Gonçalo, porque a sua visão é muito marcada pela maneira como olha para isto. Não, a questão do velhice é essencial, sim, claro. Não, para mim é pior. Porque são mais. Eu sei que eu peço desculpa que é um bocado abrutalhado, mas é assim, é que são muito mais, são milhões, e todos os anos vão aumentar. E, portanto, nós temos que ter uma política para isso. Acho que é o Cesarini, um dia escreve, acho que estava a conversar com o Cruzeiro Seixas, e é uma coisa, o homem que pinta, e os tipos começam a discutir, e o Cruzeiro Seixas diz: eu trabalho muito devagarinho. Eu trabalho muito devagarinho. Mas pela positiva. Porque podia. Porque que o problema? Porque eu estou de acordo consigo. Quer dizer, a nossa sociedade é uma sociedade que é... Não, mas os velhos estão nesse ponto de exclusão, quase, não é? Mas assustadora. E vai Os velhos, piorar. há pouco não falei dos doentes, não é? Os doentes também... Mas os velhos... Quer dizer, com comorbilidades. E, portanto, para mim, eu estou totalmente de acordo que nós temos que perceber que não vamos a parte nenhuma se apenas continuarmos naquela rapidez do consumo e na eficiência. E voltamos à minha... Eu acho que o que nos levou à sociedade em ameaça, em termos climáticos, fogos, água, energia, biodiversidade, é também na falta de empatia, mas para mim a falta de empatia não é só pelos cidadãos que têm uma deficiência. Não, claro, não, os velhos... Agora também só para as crianças insuportáveis, porque não conseguem relacionar-se a não ser com eles próprios. As crianças estão a trabalhar por dia, as crianças entre os 6 e os 15 anos, em média nos Estados Unidos, trabalham 6 horas por dia com o aparelho, os aparelhos... O aparelho que não tem, o telemóvel. Exatamente. Mas eles trabalham, portanto, e a política, voltamos agora à sua posição, a ausência de nós percebermos a necessidade de ter uma organização social que proteja a fragilidade e a velhice e a deficiência é o fim da política. O que é interessante, eu há pouco esqueci-me de uma série de grupos, é engraçado, por exemplo, as pessoas doentes, as pessoas velhas, é engraçado, está tudo, as pessoas muito, muito velhinhas não estão aqui, as pessoas muito doentes, não é? Engraçado, o que fica é o saudável, mais ou menos forte e eficaz. A tal sociedade de sucesso. Isso é assustador, é muito assustador. Sobre a velhice, uma das coisas que eu acho fundamentais em termos éticos é uma equação que é muito simples, que é 1 igual a 1. Uma pessoa é sempre igual a uma pessoa. Há um livrito que eu fiz a partir do Eurípides, que é Os Velhos Também Querem Viver. A peça do Eurípides é de Alceste. E a história do Alceste, rapidamente, é mitológica, é muito bonita, que é o Admeto, que é o marido de Alceste. Num determinado momento recebeu o deus Apolo disfarçado de mendigo, que é uma coisa muito bonita nos gregos, que é os deuses apareciam sempre, e isto é muito cristão, e foi feita a referência ao cristianismo, e acho que parte do cristianismo está aqui. Os deuses, quando apareciam aos humanos, apareciam disfarçados de vagabundos, não é? Sem abrigos. E quem recebia os vagabundos era mais tarde recompensado.
o Admeto, numa determinada altura, recebeu um vagabundo, deu-lhe hospitalidade, e dar-lhe hospitalidade dava-lhe de comer e dava-lhe de dormir. É engraçado, às vezes nós pensamos em termos pragmáticos, não é ajudar uma pessoa, é dar de dormir, não é? E o Admeto tinha ajudado, estava a morrer, e o deus Apolo apareceu e disse: nunca fiz isto antes, mas como tu me recebeste, quando eu estava disfarçado de vagabundo, se alguém morrer em tua vez, tu ficas vivo. E é o único mito grego em que isto é colocado. E o Admeto vai falar com os grandes amigos e diz: bem, se tu morres na minha vez, o deus Apolo, e os amigos dizem: desculpa, mas eu... E depois o grande foco é quando vai falar aos pais. Os pais de Admeto ainda são vivos, são muito velhos, e o Admeto diz: bem, explica toda a situação, eu tenho 2 filhos, e se vocês morrerem a minha vez, eu continuo vivo. E o pai diz: não, eu quero viver. Sou muito velhinho, mas continuo a viver, continuo a ter vontade de viver, e eu mereço tanto viver como tu, não é? E, enfim, depois a Alceste, a mulher, é a única pessoa que se sacrifica, morre em vez do Admeto. Enfim, é uma história muito bonita. Depois o Admeto promete, a Alceste obriga o Admeto a jurar que, tudo bem, ela vai se sacrificar por ele, mas ele tem que jurar que nunca mais receberá uma mulher na sua casa. O Admeto jura isso diante dos filhos, e depois, a certa altura, entra o Hércules, o nosso Hércules. Um dos 12 trabalhos do Hércules é precisamente resgatar Alceste. Portanto, o Hércules vai ao reino dos mortos e ressuscita Alceste. E depois traz a Alceste tapada, com a cara tapada, e traz à casa do Admeto e bate à porta e diz: olha, está aqui uma mulher que não tem sítio para onde ficar, dá-lhe alojamento. E ele diz: não, eu jurei que não deixaria entrar nenhuma mulher, e portanto não aceito. Mas o Hércules convence o Admeto, e a certa altura o Admeto fica convencido e diz à mulher para avançar. E é nessa altura que ela levanta o véu. Isto tem muitas interpretações, é extraordinário, quer dizer, os mitos gregos são incríveis, não é? Mas o que eu queria dizer aqui, fundamentalmente, é que uma pessoa muito, muito velhinha é igual a uma pessoa muito, muito novinha. Isto é muito duro para nós, porque nós não pensamos assim, mas tem que ser, tem que ser. E nesse aspecto, as pessoas mais velhas têm que ser super protegidas como é protegido uma criança. Isso é muito difícil, porque quando o grande perigo de quebrar 1 igual a 1, e, por exemplo, uma pessoa doente igual a uma pessoa saudável, uma pessoa com deficiência igual a uma pessoa desempregada igual a uma pessoa incompetente igual a uma pessoa competente. Eu não digo nas funções, em termos humanos, não é? Porque quando se quebra isso, quebra-se qualquer coisa que é sagrado. O início do nazismo tem a ver com uma palavra em alemão que designava os judeus como uma espécie de meio-homem. E é interessante. Quando um homem não vale tanto como o outro, em termos humanos, está absolutamente quebrado. E é interessante que a velhice é talvez dos pontos também mais débeis, porque a pessoa pensa sempre que uma pessoa muito velha não quer viver, não é? Mas os velhos também querem, não é? E é o grande tema, não há dúvida, do século XXI. Queria-lhe ainda perguntar pela dimensão da espiritualidade, porque é também uma das mas conversas. Mas só antes, pelo seguinte, da conversa. Eu sou sempre um tipo muito simplificado. É assim, tudo na vida são a base genética, depois o ambiente, o estilo de vida, comportamentos e pouca sorte ou sorte. É uma equação boa. E é verdade, o ponto que ele já fez, que eu já também disse que é uma raridade, atenção, é uma raridade, são as pessoas que têm uma fragilidade genética. E é importantíssimo protegê-los ao máximo. Mas estamos a falar de uma percentagem de 0,0000 da população. Portanto, o resto é ambiente, educação, idade. A idade é uma equação crucial com o comportamento e a pouca sorte, ou sorte. E, por exemplo, a nossa grande descoberta foi passarmos a ter mamas, os mamíferos, e o leite. E o leite foi o que permitiu que a gente se desenvolvesse. Continuamos sempre, eu não quero chatear ninguém, porque eu digo sempre isso, mas há muitos anos a nossa safa era muita proteína e, como dizia o Gonçalo, quando as crianças nascem ainda por cima prematuros,
é uma condição de sobrevivência, terem o leite. E para mim, portanto, eu sei que há pessoas que são, e agora reparem como é curioso, as pessoas que são que toleram mal o leite têm uma pouca sorte naquela minha equação. Genes, ambiente e pouca sorte, é uma pouca sorte que a pessoa tenha, não possa tomar leite. Porque os mamíferos, normalmente, depois de deixarem de mamar, deixam de poder tomar leite. Só nós e os gatinhos e alguns animais domésticos é que podem. E, portanto, para mim, é um erro absoluto haver pessoas que dizem, não, você não pode tomar leite. E, portanto, são coisas, para mim, que são muito mais graves do ponto de vista de saúde pública. Agora, sem entrarmos em registros de coisas, os extremos, os tais deficientes e os velhinhos, as pessoas todos os dias, as crianças têm que tomar leite e têm que saltar à corda e têm que brincar e não podem passar a vida pendurados nos aparelhos. Para mim, isso é que é o erro. E é o erro comportamental. E é o erro que se reflete nos outros. E é isso que eu acho que a nossa sociedade não está a conceber a necessidade absoluta de perceber, sem deixar de ser muito sensível às situações limites. Mas agora... Não, mas das crianças da educação é uma coisa também estranha. Eu gosto muito da ideia... Há uma frase que é típica do final das aulas com a qual eu não me revejo, que é: compreenderam tudo? Então podem sair. Eu diria, se compreenderam tudo, fiquem cá. Não é? Ou seja, só saiam quando não compreenderam alguma coisa. Porque a educação tem muito a ver com uma espécie de curiosidade, precisamente, com a pessoa perceber o que é aprender. É a pessoa perceber que há coisas que não sabe. É questionar-se. É perceber que há coisas que não sabe. A pessoa tem que saber. Eu já contei algumas vezes isto, talvez o professor que me marcou mais foi na Nova. Tive vários professores muitíssimo bons, mas este professor marcou-me, por exemplo, neste episódio, que é o professor José Bragança de Miranda, que é um indivíduo brilhante. Já contei esta história e marcou-me mesmo. Eu tinha 22, 23 anos, estávamos a fazer mestrado. Este professor, em 5 minutos, fazia 20 citações de 20 autores, de teorias, etc. E nós já tínhamos lido, mas estávamos ali meio... E houve uma colega nossa que lá teve coragem, levantou o braço e disse: professor, desculpe, nós não estamos a entender nada. E a resposta dele, que me marcou toda a vida, foi: olha, foi assim exatamente, olha, eu quando tinha 16 anos li Heidegger e não entendi nada. Fui ao espelho e disse, ele é José Bragança de Miranda, fui ao espelho e disse: José, tens que ler mais. E depois... O que foi extraordinário, ele disse isto, não disse mais nada e depois retomou a aula no mesmo ritmo, com a mesma pedalada. Eu lembro perfeitamente, nós tínhamos 22 anos, com aquela arrogância típica dos 22 anos, mas saímos da aula caladinhos, parecia que tínhamos saído de um velório, e eu lembro de nós nos despedirmos uns dos outros, e a sensação que eu tive é que nós fomos a correr para casa para ler. Pronto. E eu acho que isso é muito... A pessoa tem que, de repente, estar de frente... bater eu ia dizer uma palavra forte, bater com o rosto, com a sua ignorância, não é? É extraordinário, porque a quantidade de coisas que eu não conheço é absurdo, e é isso que me fascina, quer dizer, se eu soubesse que o mundo, a partir daqui, era de coisas que eu conhecia, que coisa terrível, mas está-se a criar um mundo em que a ideia de conhecer, da pessoa, então compreendeste, a ideia de um ponto final, não é? A ideia da pessoa ter aprender determinados conteúdos, como se o conhecimento fosse uma coisa que estivesse entre a página 10 e a página 400. Não é isso, não é? É uma coisa que é totalmente imaterial, espiritual, o conhecimento não tem fronteiras. E uma das coisas terríveis nesta ideia de compreender-se tudo é precisamente esta ideia de definirmos uma fronteira. E quando se define uma fronteira, está-se a eliminar a coisa mais fundamental da aprendizagem, que é a curiosidade. E ninguém é curioso se sai com a sensação que percebeu tudo. Não, a curiosidade é precisamente o contrário disso. Eu não percebo isto. Isto é o início da curiosidade. E é engraçado que toda a escola está assente na ideia
de saírem de lá a perceber. Eu acho que é um erro estratégico, claro. Mas ele tem razão, portanto, o que ele está a dizer é que o problema para nós não são os limites, o nosso problema são as fronteiras, e as fronteiras são conjunturais, os limites são estruturais, e aí voltamos às limitações da idade, das deficiências, etc. As fronteiras são mesmo aquilo que é o desafio, e é tentando e errando, tentando e errando. Por exemplo, se lerem, devem ter lido, que é uma entrevista muito, muito interessante da Isabel Huppert, não sei se foi no Público, se foi no Expresso, mas perguntam, ela fez não sei quantas figuras durante anos, e há o entrevistador ou a entrevistadora, que eu já não me lembro quem era, pergunta-lhe, mas diga uma coisa, você já fez tudo? Ela está a fazer agora a Mary Stuart, um espetáculo do Bob mas Wilson. ela diz que fez, a pergunta é, mas então você já fez tantas, você já foi tantas pessoas, você aprendeu. E ela diz, não, ganhei experiência, não aprendi nada. Deixa-me perguntar-lhe, porque no Que início é da muito nossa interessante. Ela da não nossa aprendeu conversa, nada, ganhou experiência. Quando É o que você está a dizer, é uma diferença muito grande. o professor Sobrinho Simões, quando falei do AVC que teve há um ano, falou de um erro. Muito. Foi um erro do sistema do seu corpo? Teve que aprender, teve essa aprendizagem? Não sei o suficiente, sei que tinha a ver com a capsola. Porque eu não sabia dizer gato, portanto, e sabia que não era um tigre, e sabia o que era, mas não sabia o nome, e tenho a certeza que era cá em cima. Mas agora voltamos a uma coisa que nós não estamos aqui a discutir, porque estamos a fugir ao erro, nós somos, e é sempre mau isso, porque a gente depois vai para as doenças e para as limitações orgânicas, muito uma doença, aquela que o Gonçalo estava a descrever, ou os velhinhos, etc. Agora levanta um problema muito mais interessante, que são as limitações psicológicas mentais, onde é dificílimo e a gente não sabe o que é que se passa. E por exemplo, nós estamos a aumentar o número de doentes psicóticos, doenças graves mentais, e deviam estar a diminuir, e se não estão se continuam a aumentar na população, agora naquela nossa equação, palavra de honra que não tem nada a ver com os genes, é o estilo de vida. Nós temos um estilo de vida e um stress horroroso e pouca sorte. Essa é a primeira coisa e, portanto, nós estamos a aumentar por isso. Mas, entretanto, nós também sabemos que essas pessoas, de resto, como as pessoas que o Gonçalo estava a falar, as pessoas que são deficientes genéticos profundos não têm filhos. Portanto, não há nenhum motivo para que aumentem os genes, porque a pessoa não tem filhos. E as pessoas que têm psicoses graves, que são, de resto, doenças muito novas, elas têm menos filhos. E começámos todos muito preocupados em perceber porque é que há pessoas, tantos genes com essas alterações, há na população. E sabem que a gente tem vindo a perceber que se nós tivermos uma dose forte de alterações genéticas, temos uma doença psiquiátrica. Quando nós temos apenas um alelo, nós somos muito interessantes, temos mais filhos, temos criatividade, somos artistas. Percebem onde é que há aqui uma zona que é horrorosa? A gente tem a dose a mais e é psiquiátrico. E nós já sabíamos isso da diabetes. As pessoas que têm a dose toda da diabetes, eles morrem muito e deviam estar a diminuir. Não me refiro associada à obesidade, refiro-me à outra. Mas nós fomos estudar isso em situações muito pobres e nos países muito pobres, as crianças que têm apenas um dos alelos, eles resistem muito mais à fome quando têm uma alteração. E, portanto, os genes estão a ter ali um pulo, que depois, na geração seguinte, casam com outro que também tem, já têm doença e morrem mais cedo.
Mas com uma dose só, aumenta a resistência à fome. Portanto, nós temos mecanismos de seleção que são estranhas, porque senão as doenças... O problema da velhice é outra coisa, que é horrível, reparem, porque é esticar muito para além da altura em que a gente deixou de se reproduzir. Porque nós, quando éramos uns animais próximos dos primatas não humanos e dos gatos e dos ratos, nós morríamos pouco tempo depois de ter a altura em que tivemos filhos. Nós fomos esticando as pessoas para além e passámos, portanto, a ter muitas doenças que são um prolongamento extraordinário. Não tem nada a ver com a reprodução. Mas agora, os doentes psiquiátricos ou os doentes que são doenças genéticas, elas deviam estar a desaparecer. E não estão, não se esqueçam, porque nós temos manifestações, por exemplo, artísticas, alucinação, por exemplo, que podem ocorrer porque a pessoa tem uma dose insuficiente para ter doença e tem uma doença muito boa do ponto de vista artístico. E isto torna muito difícil distinguir o que é erro e o que deixa de ser erro. Estamos a aproximar-nos do tempo final, até porque ainda haverá espaço para algumas questões do público e peço mesmo que sejam perguntas o mais objetivo possível para também poder haver espaço. E agora um mas comentário rápido. eu queria ainda pedir-te, Gonçalo, até Desculpe-me porque... discordar de si. Ainda bem. Não, É que a gente gosta disso. discordar de uma forma muito tranquila e amiga. Eu acho que eu não gosto desta ideia de romantizar a arte, da ideia de que o artista é uma espécie de louco que não tão acentuado. É curioso que quando se fala disso, normalmente fala-se de Van Gogh e de 3 ou 4 casos, e não é por acaso que se fala de 3 ou 4 casos. É muito interessante. A doença mental é uma coisa arrasadora, destruidora para a pessoa e destruidora para as pessoas à volta, como o professor sabe, claro. E portanto, achar que uma coisa que é arrasadora para a pessoa de alguma maneira pode contribuir para a sua criatividade, eu acho que não é uma boa ideia e é perigosa. Eu às vezes proponho, façamos uma lista, já que fizemos a lista, podemos fazer uma lista que tem algo, podemos preencher 2 folhas com obras de arte feitas por loucos. Escritor Robert Walser esteve num hospício, enfim, podemos escrever uma folha, 2 folhas, mas vamos fazer o exercício de escrever uma lista dos livros que não foram escritos porque a pessoa ficou louca, os quadros que ele não pintou porque ficou louco, as músicas que não compôs porque ficou louco. Era uma lista monstruosa. Portanto, esta ideia... Eu percebo que o professor... Mas eu não disse isso. Eu sei. Não, pelo amor de Deus. Você agora desgraçou-me, não. Então, se não disse, ainda bem. Eu não disse isso. Eu disse. Não, mas eu disse. A ideia é que uma dosinha pequena só nos faz bem. Alguém tem alguma dúvida? Não, mas basta beber um copo de vinho. Mas isso não é... Claro. E não é um mas bêbado. Isso não é doença mental, isso é... Não, mas eu não estava a dizer... Deus me livre, eu comecei por dizer que não era doença mental como na diabetes. Não, estava a dizer é quando vamos lá ver, nós temos, por exemplo, agora desculpem lá, por exemplo, o risco para ter cancro, para ter doença coronária, o risco para uma pessoa que venha a ter um infarto, porque tem uma obliteração nas coronárias, tem 6,6 milhões de variantes na população. E, portanto, é totalmente impossível alguém querer saber, através da chamada medicina de precisão, se aqueles 6,6 milhões de variantes, que são para cima e para baixo a cada um de nós, têm como resultado um risco de doença coronária. O que é que a gente faz? A gente vai lá e vê se as coronárias estão mais apertadinhas, e quando elas estão mais apertadinhas têm um risco. O que é que eu quero dizer? Quando nós estamos a falar de doenças psiquiátricas, psicóticas, é uma outra coisa, é um mundo dificílimo e complicadíssimo. O que nós sabemos é que todos nós que estamos aqui temos muitas variantes associadas, e não quero agora entrar com a história do autismo, que nós sabemos que tem uma associação horrorosa com o autismo e o microbioma das crianças, os recém-nascidos. E, portanto, não tem nada a ver de loucura, mas tem muito a ver
com alterações de dose, não são qualitativas, são quantitativas. E no registro de distribuirmos a população, quando a gente vai estudar pessoas que são criativas ou pessoas que são notáveis, por exemplo, como jogadores de futebol, elas afastam-se da norma e afastam-se porque concentram alguns alelos que, por excesso, se por acaso tivessem dose a mais, podiam ter uma doença grave, psiquiátrica ou outra. É o que eu digo, pelo amor de Deus. Epá, Ok, você não me ponha agora... Epá, Não é preciso chamar os temos aqui um capacetes artista, azuis. felizmente ele ficou só com uma dose pequenina. Uma dose. Se é o artista que eu estou a ver aqui, é o único artista. Alguém quer colocar uma questão aos nossos Claro, quero. convidados? É este o momento. Bom, parece que ficou tudo esclarecido. Ou se calhar vão ter que ir ler mais. Pergunta: está tudo compreendido? Está tudo compreendido, exato. Não, temos ali. Há aqui uma aqui à frente. Eu vou-lhe pedir mesmo que seja uma pergunta, por favor, o mais objetivo e rápido, para que possamos também depois ter outras perguntas do público aqui na terceira fila, aqui à frente. E diga para quem quer dirigir essa pergunta, por favor. Ainda bem, assim. Dê-me só um instante, porque o microfone parece não estar ligado. Não o estamos a ouvir. Eu vou ser, com licença. eu vou Talvez ser não prática. seja. Oh, espera aí, já está. Para Gonçalo M. Tavares, porque ele referiu Robert Walder, eu queria. É só uma pergunta muito direta e de uma interpretação, não é mais que isso. Acha que o Robert Walder era um louco ou era um homem que não gostava muito da realidade, mas aceitou fazer uma vida à sua medida? Portanto, não lhe interessava a vida normal. Sentia-se bem assim. É só isso. Obrigada. Gonçalo. É uma pergunta super específica para quem não. O Robert Walser, já que estamos, é um escritor extraordinário que eu aconselho a todos a lerem. E tem vários livros já traduzidos, quase toda a obra traduzida na Relógio d'Água. É o autor que mais influenciou o Kafka. Eu acho que isso, julgo eu, basta como recomendação, não é? É ótimo mesmo. Mas a certa altura foi internado num hospício, escrevia uma letra minúscula. Não, e a pergunta é bastante interessante, que esta coisa toda a gente acha que tem um fascínio de repente, não sei se tem, mas de desaparecer, não é? Ou seja, pronto, amanhã não estou, não é? Então agora com o mundo da ligação cada vez estamos eu tive um colega que saiu, estava nos Estados Unidos, saiu da universidade, tinha uma mensagem automática que quando a pessoa mandava eu só respondia não, que eu achei uma síntese ótima. Mas todos nós temos essa atração por desaparecer, enfim, e por criar, e a melhor forma de desaparecer é fingir-se louco, não é? Isso, eu não sei exatamente digamos, o estado psiquiátrico de Robert Walser, mas esta ideia de desaparecer, para mim, talvez um dos filósofos que mais marca é o Kierkegaard, que é, ele tem uma frase que me serviu sempre, que é a única hipótese de ter uma boa vida é ter um bom esconderijo. Se não tens um bom esconderijo, não tens uma boa vida. E eu acho precisamente e o professor Sobrinho Simões começou a falar desta questão social que é fundamental. Um dos grandes problemas, julgo eu, sociais hoje é que as pessoas estão sempre ligadas. Esta ideia precisamente, eu diria, um dos pontos que eu tinha aqui é a desligação como falha, estar desligado como uma falha. E precisamente estar desligado, como o Robert Walser a certa altura desligou-se toda a gente, é qualquer coisa de sagrado. De estar desligado é sagrado. Eu não percebo como é que as pessoas entraram numa loucura absolutamente demente, de estarem constantemente ligados, estarem constantemente a aceitarem, serem interrompidos por qualquer pessoa, pelos seus pais, e isso acho muito bonito. Eu já contei esta história, por exemplo, eu escrevo num ateliê e tenho uma relação extraordinária com os meus pais, afetiva, damos abraços, eu cortei aquela relação mais
menos calorosa que às vezes havia entre pai e filho, foi declarações de amor, de fazer, enfim. Quando eu estou a trabalhar no meu bunker fechado, os meus pais põem-me um papel debaixo da porta a dizer, olha, vamos almoçar, ou seja, respeitam aquele espaço. Se os nossos pais, as pessoas de quem gostamos, devem respeitar o nosso espaço, não é? O nosso hospício, se quiserem, um hospício tranquilo e controlado, como é que nós aceitamos quando nós abrimos um mail, estamos de uma pessoa qualquer ou da Vodafone, nós estamos a aceitar que isso nos interrompa o nosso trabalho. Como é que é possível? Eu não acredito. Eu às vezes proponho este exercício, porque nós não temos a percepção disso, porque é uma coisa imaterial. E é engraçado, esta questão do espiritual é interessante, porque talvez a grande armadilha da internet é precisamente para ser uma coisa que não é material, e portanto nós pensamos que é espiritual, mas é de uma espiritualidade que tem coisas magníficas, mas tem coisas absolutamente malignas, para dizer rapidamente. Mas às vezes para nós percebermos temos que meter no corpo, porque nós não percebemos de outra maneira. O que é quando alguém está concentrado e, por exemplo, vai vendo os mails? Abre um mail da editora tal, ou abre um mail depois de publicidade de um anúncio de um concerto, depois abre um mail de tal. O que é que está a fazer? Imagina, vocês estão em casa, estão com a porta fechada, e era a mesma coisa que, por exemplo, imagina no tempo de correio, quando nós vamos ver a internet, ver se recebemos mails, o que estamos a fazer é, imaginem alguém em casa, que só tem correio lá fora, e abre a porta e vai ver se tem correio, e depois volta à casa, depois volta passado 30 segundos, depois volta à casa, passado 1 minuto, volta a ver se... Depois volta à casa, começa a escrever, vai lá ver o correio. Ou, por exemplo, estar em casa, e imaginem as mensagens que nós vemos. Nós até podemos não responder, mas só ver representa abrirem a porta do nosso quarto e dizerem, olha, a Vodafone diz que tens de pagar 34,41 cêntimos. Depois fechamos, depois, olha, o Eduardo diz que não te esqueças de tal. Depois, era bom nós fazermos uma peça de teatro sobre isto, para nós percebermos que é loucura total. Quer dizer, se eu peço aos meus pais, e eles compreendem, para porem um papelinho, então, mas quer dizer, como é que nós aceitamos? Isto é loucura total, é disponibilidade total, isto é que é mesmo uma esquizofrenia coletiva, e é engraçado, que as pessoas entraram, não têm, infelizmente, eu também, não, e bem. Não, é bem, eu fecho durante 4, 5 horas, fecho completamente, não tenho Facebook, não tenho etc. Mas é assustador ver as pessoas que estão muito fascinadas por estar ligadas. Isso foi a partir de Robert Wasser, porque esta ideia de o direito de estar sozinho, o direito da solidão, é uma coisa que se perdeu. As pessoas têm direito de estar sozinho, é um direito humano. E as pessoas, e não houve ninguém que tivesse arrombado este direito e tivesse dito, não, a partir de agora não tens este direito, não tens o direito de estar sozinho. Não. Foram as pessoas, voluntariamente, que se entregaram e disseram, a partir de agora vou perder este direito. E é completamente louco. Era interessante perceber se vai haver uma reação qualquer, espero que haja, mas é completamente louco, completamente demente e totalmente irracional, em termos até de eficácia, se pensarmos em termos de eficácia, totalmente irracional. Eu no outro dia eu já vi mais do que uma vez, é que é todas as áreas. Eu vi um senhor que no meu prédio estava a pintar, bem, mas ele vai demorar 200 anos a pintar aquilo, porque ele pinta e depois vê. Meu Deus, eu disse, bem, os meus bisnetos vão ver isto pintado, porque ele está sempre a ver. É impressionante. É muito. Eu acho que hoje há uma. E é engraçado sobre a eficácia, que de repente é uma ineficácia absoluta, porque tem a ver com esta ânsia de. Mas tem a ver com a curiosidade, uma curiosidade estranha, não é? Eu acho que o que a internet deu a perceber é que, mais do que o amor, mais do que o desejo, por exemplo, mais que o desejo sexual, quer dizer, a curiosidade é impressionante. Quer dizer, é impressionante. Eu já vi casais amorosos a darem um beijo, estão absolutamente apaixonados, a darem um beijo e de repente toca o telefone e eles suspendem o beijo é inacreditável, é inacreditável. E eu acho que é isso. O que deu a perceber é que a coisa mais forte do ser humano é a curiosidade. Mas neste aspecto, uma curiosidade que apesar de tudo, não é fascinante a curiosidade por uma mensagem da Vodafone, tal, não é talvez mais. Mais alguma pergunta? Lá ao fundo, em cima. Temos ali.
primeiro ali em cima. Eu não sei se esta sessão é patrocinada pela Vodafone, mas acho que isto vai ser complicado. Eu queria agradecer aos conferentes esta maravilhosa sessão a que assistimos. Mas eu tenho visto na internet, e todos nós ultimamente temos visto, cenas de animais que manifestam afetos, cães, gatos. Mas gostava de perguntar aos dois, meus queridos amigos, o que é que pensam sobre o amor? O amor como sentimento forte que devia unir os homens e por vezes não une. O que é que significa o amor na espécie humana? Obrigada. Professor Sobrinho Simões, Gonçalo, quem quer começar? Não sei. O Gonçalo, enquanto pensa, o Gonçalo que trouxe a questão do amor, talvez possa não começar. sei o suficiente. Quer dizer, repare, nós hoje sabemos muito bem as manifestações. Antigamente tinha-se aquela ideia que os animais só tinham emoções e, portanto, eram respostas muito imediatas. Não é verdade. Tinha-se a ideia de que nós não éramos capazes de mudar substancialmente a memória e conseguimos. O instinto dos animais é uma memória da espécie. E nós hoje podemos melhorar imenso a nossa capacidade de atenção e de memória a nós. De resto, estamos a exagerar nas crianças, por exemplo, com alguns medicamentos, quando os miúdos acham que são hiperativos e estão a ter medicamentos, mas nós também fazemos a mesma coisa nos animais e eles têm a mesma resposta. Portanto, nós sabemos, com as diferenças que há de doseamento e de algumas especificidades de medicamentos, nós temos exatamente as mesmas respostas que têm nos animais, sobretudo nos animais que nós conhecemos melhor. Nós, quando estamos a olhar para a nossa cadela, ou a nossa cadela está a olhar para nós, a hormona que sobe em nós é exatamente a mesma que sobe na cadela. Exatamente a mesma. E, portanto, eu de resto já aqui uma vez, há muitos anos, disse aqui, contei a história com o Zé Mariano Gago, a vasopressina de alguns roedores, eles são monogâmicos. E porque tem uma variante, e depois a gente conseguiu-se fazer animais monogâmicos com, no fundo, introduzindo o gene. E o que é ainda mais interessante é quando se foi estudar em profundidade este monogâmico, não é um monogâmico biológico, mas é sociocultural. Ele continuava a portar-se muito mal, o roedor, mas comportava-se como um animal de primeira categoria, social, mas estudado com fingerprinting, portanto genético. O que significa que nós somos muito próximos dos animais, nomeadamente dos mamíferos e dentro dos, claro, a gente já sabia isso há muito tempo, dos primatas não humanos. E é verdade que a memória é extraordinária, por exemplo, no rato. E a gente pode aumentar imenso. Qual é o problema? Quando a gente consegue, por exemplo, a gente hoje em dia consegue que os ratos, por exemplo, os ratos, a gente já consegue que os ratos não se esquecem. A chatice é que nunca mais aprendem nada. Percebem? O que é muito interessante, nós aprendemos porque esquecemos. Se a gente conseguir esticar a memória a ponto que a pessoa não se esquece de nada, nunca mais aprende nada. Estão a ver o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, de novo, é um problema de quantidade e não de qualidade. Eu estou a fugir à história do amor porque não sei nada disso. Eu acho que a questão do amor fica para o Gonçalo, Não, porque foi ele que a trouxe para esta conversa. Ponto prévio, eu também não sei nada disso, mas vou dizer alguma coisa não sabendo nada disso. Não, é engraçado, por exemplo, já que o professor Sobrinho Simões falou da questão dos animais. É engraçado, por exemplo, há uma teoria clássica do amor interessante que diz que há 3 tipos de amor. Um amor de cima para baixo, ou seja,
considerado de um elemento superior para um elemento inferior, e muitas vezes os gregos disseram tudo quase, eles dão um exemplo, o amor de um homem em relação a um cão, portanto um amor de cima para baixo. Há um tipo de amor que é entre humanos, portanto entre iguais, não é? E eles põem um terceiro tipo de amor, que é um amor de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, que é e eles dão um exemplo do amor de um filho em relação ao pai, e isto podemos falar, mas do amor de uma pessoa em relação a Deus, por exemplo. E é interessante, no outro dia estava a pensar sobre isto, por exemplo, nós praticamente colocámos a questão do amor entre iguais como o único amor, não é? E, por exemplo, eu só há 5 anos tive a experiência de ter um cão. E realmente nunca percebi aquilo, não percebia aquilo, não é? E é muito impressionante, e percebe-se realmente que há ali um afeto que não é um amor entre humanos, mas é qualquer coisa de diferente. E o que é interessante é, se nós pensarmos, às vezes fazer quase este exercício, eu em Lisboa às vezes dou um curso, agora dei um curso que chamei Como Viver, não sabendo nada sobre isso, mas é pensarmos sobre isso, que é este viver. E, por exemplo, esta questão nós pensarmos, se nós na nossa vida só temos, por exemplo, um amor deste tipo entre humanos, por um lado, falta-nos este amor afetivo, de cima para baixo. Mas, por exemplo, nós não termos nenhum amor de devoção, como eles chamavam, de baixo para cima, ou seja, nós não amarmos ninguém que consideramos que esteja acima de nós, basicamente é isso. A maior parte de nós não amamos ninguém que consideremos que esteja acima de nós. Ou está ao nosso nível ou está abaixo. E isto, nós não amarmos ninguém que consideremos que esteja acima de nós, porque já eliminámos Deus, não é? O Pedro falou disso, de alguma maneira. Muitos de nós eliminaram Deus. Nem sequer às vezes a natureza colocamos nesse espaço. Mas reparem qual é a arrogância. Nós não amamos ninguém que consideremos acima de nós. Ninguém ou nada. E nós estamos muito contentes com isto. E o que é interessante, por exemplo, que eu acho que é bonito pensarmos eu acho que uma vida rica amorosamente é uma vida que teria estes 3 tipos de amor. É interessante. E às vezes é interessante como nós pomos o amor humano como central. Só para terminar a última questão, há um também pré-socrático que dá uma definição de amor que eu acho lindíssima. Ele diz que o amor é uma força. E só isto é já dizer que o amor não é uma coisa que uma pessoa deixa e fica no mesmo sítio. É uma força, portanto tem uma direção, um sentido. E o que é que ele diz? É uma força que pode fazer 2 coisas. Ou aproximar 2 elementos que estão afastados. Portanto, o amor é a força que aproxima 2 coisas que estão afastadas. E o amor é também a coisa que... É a força que mantém 2 coisas que já estão próximas, mantém-as próximas. Portanto, o amor é a força que mantém próximas 2 coisas que já estão próximas. E o que é extraordinário nisto? É que se não existir amor, o que é que acontece? A natureza das coisas é afastarem-se. Ou seja, 2 coisas estão muito próximas, se não houver essa força, as coisas afastam-se. Portanto, é muito bonita esta ideia. O amor é aquilo que aproxima 2 coisas afastadas e é aquilo que mantém próximas 2 coisas que já estão próximas. Ou seja, a desgraça da vida é que as coisas naturalmente se afastam. A grandeza, às vezes, e os pequenos milagres é que o amor é essa força que muitas vezes mantém as coisas unidas, não é? Acho que é uma bela definição. Temos uma última pergunta. Está a dar? Sim. Boa noite. Antes de mais, parabéns pela sessão extraordinária que estamos aqui hoje a ouvir e também pela organização. A propósito do amor, eu, pegando neste último tema, há pessoas que não conseguem amar, há pessoas que não têm afetos e há pessoas que têm aqueles chamados traços de psicopatia tão complicados, associados a um narcisismo que agora alguns psiquiatras chamam de maligno, mas que mesmo assim manipulam, são inteligentes, conseguem ser eleitas e nós temos isso nas histórias das nações. Qual é a vossa meditação sobre como é que as sociedades e as pessoas se devem proteger desse tipo de gente que ao mesmo tempo nos faz mal e que elas próprias têm essas tais patologias, mas que de alguma forma faz tão mal à nossa sociedade e que temos continuado a presenciar nos dias de hoje? Qual é a defesa possível para a identificação desse tipo de pessoas que muitas vezes ocupam cargos de poder? Obrigada.
Pedrinho Simões? Porque para mim não é só nesse seu registro, porque esse seu registro é muito importante, mas para mim também é muito importante em termos de poder, em termos de dinheiro, em termos de tudo o que nós temos criado, desigualdades. Portanto, de novo, eu estou a fugir lá do amor, especificamente, porque não sei nada disso. Mas sei que nós, voltando agora à nossa ideia de que nós estamos a ter uma sociedade que, para além dos problemas óbvios de recursos biológicos e físicos que são assustadores, e esta falta de empatia e da falta de relação e comunicação, nós estamos a exagerar de uma maneira assustadora as assimetrias. E quando eu penso em termos dos meus netos, nós sabemos que vamos ter capacidade de serem pessoas que, independentemente de ser através do voto, ou através do poder, ou de ambos, e cada vez vai haver maior a ligação entre o poder e o dinheiro e o voto nas sociedades clássicas, nós estamos a aumentar uma pequena percentagem, por exemplo, de miúdos geniais, do ponto de vista da inteligência artificial e da robotização, etc. Nós sentimos isso nas nossas aulas com os miúdos que são geniais. E o meu medo é que nós, com essa nossa, aquilo que está a chamar a ligação maligna, pode ser amor ou outra coisa, mas que é o desejo do poder e é o desejo de ter a outra pessoa em vez de ter uma relação de igualdade, eu estou convencido que a nossa sociedade arrisca-se a aumentar, em vez de puxar pelas todas as pessoas, nós provavelmente na sociedade futura vamos criar uma pequena percentagem de pessoas geniais, e eu continuo a dizer que não me refiro aos aspectos afetivos, refiro-me ao poder, dinheiro, etc., etc., e uma quantidade imensa de pessoas que são semi-operários. Mas estou a inventar, não sei. Porque eu já há bocado dizia-lhe isso, que é, nós somos muito bons a prescrever. Portanto, os modelos, qualquer algoritmo para nós vamos dar este medicamento X, ou fazer isto, ou fazer aquilo, nós somos capazes de ter estes algoritmos. Um parênteses, a exceção é Portugal, porque nós em Portugal, o que nos interessa sempre é o número dos meios. Não sei se já tiveram experiência de um fogo, por exemplo. Nunca ninguém diz qual for a área ardida, mas sabemos quantos bombeiros, quantos os meios aéreos, os não sei o quê. Portanto, agora, por exemplo, é outro parênteses, mas desculpem lá, não resisto como médico. Eu sempre à discussão, dizia assim, não, nós temos mais 11.000, contratamos 11.000 mais médicos e enfermeiros. E o que eu queria saber é o que é que está a acontecer em termos de resultados. Nós nunca conseguimos. Portanto, nós temos uma sociedade, agora a portuguesa é essa, que não tem capacidade de avaliar o resultado e temos muita tendência para avaliar os meios. Nas sociedades onde os miúdos mais espertos e mais capazes e mais dominadores das novas tecnologias, e é verdade que a tecnologia vai avançar, os robôs vão aumentar, a integração artificial, etc., eu estou convencido que vamos ter maior desigualdade e, portanto, vai contribuir para acabar também com o domínio da política, daquela política nobre que eu acreditei em tempos que podia haver. Mas estou a escapar de uma forma miserável a essa sua coisa do amor maligno. Já mesmo o amor benigno, sabe Deus? Gonçalo. Não haverá muito para dizer. É interessante essa questão da associação entre poder e amor, e eu diria que amor maligno é um paradoxo, não é? Em princípio, se separarmos no amor, não há ali qualquer coisa que não... Mas a primeira questão é da palavra poder, enfim. É terrível como em Portugal, em português, em inglês é diferente, mas, por exemplo, como em português o substantivo poder
conquistou a palavra poder, quando a palavra, o verbo poder é dos verbos mais extraordinários que existe em português. Às vezes, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. O verbo poder é incrível, é um dos melhores, é um dos verbos mais extraordinários, não é? E o substantivo poder ganhou um tal caráter maligno, se quisermos, que se apoderou disto. Eu acho que o poder tem a ver com isto. Naquele momento, aquela pessoa tem possibilidade. E ter possibilidades e abrir possibilidades é extraordinário. E acho que temos que recuperar o verbo poder e esquecer o substantivo, não é? Que ganhamos. Mas acho que o amor não tem nada a ver com isso. Isto tem a ver com manipulação. Acho que estaria a falar mais disso, não é? O amor acho que é outra coisa. O amor tem muito a ver com, eu acho, com escuta, com dar atenção, enfim. Há uma história que eu gosto muito de Ramon Gomes Lacerna, e neste mundo da técnica pode ser um bom contraste sobre a questão do amor. Ele conta que 2 comboios, Ramon Gomes Lacerna é um grande escritor espanhol do século XX, ele conta que 2 comboios que vinham em sentidos opostos pararam numa estação e que numa janela estava um homem e na outra janela do outro comboio estava uma mulher, e eles trocaram um olhar tão forte que quando os 2 comboios arrancaram na mesma direção. Eu acho isto extraordinário, e de alguma maneira é este tipo de amor que eu acho que deve ficar, não é? Muito obrigada Gonçalo M. Tavares, professor Sobrinho Simões, muito obrigada a todos terem estado aqui. Espero que tenham compreendido tudo o que aqui dissemos e espero que voltem à próxima sessão, e quero agradecer também o privilégio, sobretudo, mais do que moderar estes 2 senhores, foi estar aqui a ouvi-los. Muito obrigada a todos, espero que tenham passado um bom tempo.